Pra quem já assistiu bastante Apenas um Show, sabe o quão malucos são os episódios. No início parece sempre o começo de um dia normal, e acaba com alguma coisa maluca a nível cósmico, geralmente causada pelo Mordecai e o Rigby. Só que tem alguns episódios que possuem um formato um pouco diferente, e é sobre um desses episódios que eu quero falar nesse vídeo. O episódio específico é o 17º episódio da terceira temporada, que se chama Ovo Excelente, onde parece ter uma trama mais normal e cotidiana, ficando mais maluco só no final. Antes de falarmos sobre o episódio em si, eu queria primeiro explicar o porquê eu acho esse um dos melhores episódios de Apenas um Show. Apesar da trama dele não ser algo tão grandioso, esse episódio é muito bom na parte de construção narrativa, mas em especial em uma coisa chamada Foreshadow. E esse episódio foi a brecha que eu encontrei para falar um pouco sobre esse tema. Em resumo, o Foreshadow é quando a obra vai dando um indício sobre um determinado acontecimento importante que está por vir. Ele serve para deixar o público mais intrigado e com uma pulga atrás da orelha. Mas os foreshadows, na maioria das vezes, também servem para ajudar na construção da narrativa da obra, e não se limitam apenas a intrigar o público. O que eu vejo acontecer muito é as pessoas confundirem foreshadow com callback ou com retcon, mas futuramente eu faço um vídeo sobre esses três mais detalhadamente. Voltando a falar sobre o episódio Ovo Excelente de Apenas um Show, no começo ele parece ser só mais um episódio comum do desenho. A gente vê o Mordecai e o Rigby assistindo TV durante o horário de almoço, até que o Benson aparece e manda eles voltarem ao trabalho, já que eles estavam ociosos. Eles resolvem então desligar a TV e voltar ao trabalho. Só que aparece um comercial de um concurso onde quem comer uma omelete gigante em menos de 1 hora ganha um boné de caminhoneiro. O Rigby acaba querendo muito o boné, enquanto o Mordecai não se anima muito, já que a omelete era gigantesca e ele não viu muita graça no boné. Mas o Rigby acaba convencendo ele a ir até lá e no fim os dois acabam indo até o restaurante, onde o Rigby pede a omelete. Só que o atendente recomenda que ele peça alguma outra coisa sem dar explicações plausíveis do porquê, onde o Rigby até mesmo constrange usando o lema do estabelecimento. O atendente então traz a omelete e então a cena corta para uma ambulância. Geralmente as coisas em Apenas um Show começam a dar errado lá na metade pro final, mas aqui já bem no começo a coisa desanda. A gente descobre que o Rigby possui uma forte alergia a ovo, onde ele chega a entrar em coma após comer a omelete. Apesar de ele ter comido muito pouco, a quantidade que ele comeu já foi o suficiente para causar uma forte reação, onde o médico chega a afirmar que ele corria o risco de não acordar mais. No hospital, a galera do parque está reunida e o Benson aproveita para dar um sermão no Mordecai, afirmando que se eles estivessem trabalhando, nada disso teria acontecido. Isso deixa o Mordecai bem nervoso ao ponto de dar um soco na cara do Benson, e depois rola até uma discussão entre eles. Esse episódio mostrou um conflito entre a galera do parque, o que era algo natural de se acontecer, parecido com a vez em que o Luffy e o Usopp acabam lutando. O surgimento de conflitos entre personagens de um mesmo grupo e eles se resolvendo depois é uma ótima maneira de desenvolvê-los, e não apenas os personagens envolvidos no conflito, mas também o grupo como um todo. Tanto que esse é um ótimo exemplo, onde de início Mordecai e Benson têm um conflito, mas ao decorrer do episódio isso é resolvido. Isso trabalha os dois personagens, mas também muda algumas coisas no desenho, já que até então haviam 3 núcleos separados no parque. Benson, Saltitão e Pyrolito como os chefes do parque, Musculoso e Fantasmão como os trabalhadores exemplares e Mordecai e Rigby como os trabalhadores relaxados. Só que após esse episódio, isso começa a mudar, onde vemos mais a galera do parque agindo como um grupo e não tendo mais essa divisão tão clara. Mas voltando ao episódio, o Mordecai depois disso volta ao restaurante, onde ele pergunta pro atendente se o restaurante não poderia vender o boné, mas o atendente responde que isso não era possível. Lembra que eu tinha falado sobre o Foreshadow? Em seguida, dá um zoom na cara do atendente, onde ele completa que o boné não está em suas mãos, indicando que tem algo a mais nesse desafio. Sir, I'm sorry about your friend. Really, I am. But I can't just sell you the hat. It's out of my control. Já que tentar comprar o boné não deu certo, o Mordecai pede a omelete e tenta vencer o desafio, mas o tempo acaba e ele não chega nem perto de conseguir. Ele até tenta apelar de novo para o atendente vender o boné, mas ele novamente responde que isso não é possível. De volta ao hospital, o Mordecai se desculpa com o Rigby por ter falhado. Só que aí o Benson e o Saltitão aparecem e eles afirmam que pode haver um jeito de ganhar o boné. O Saltitão conta que há muito tempo atrás tinha um trabalhador do parque chamado Jonathan Kimball, que também ficou obcecado em ganhar o boné. Ele ia todos os dias no restaurante e todas as suas refeições eram a omelete, além de que ele fazia anotações sobre o seu desempenho em um caderno. Um dia ele ficou bem animado e começou a afirmar que descobriu algo, onde após isso ele foi para o restaurante, só que ele nunca mais voltou. Lembra que eu tinha falado que esse episódio é exemplar se tratando de Foreshadow? Tá aqui mais um exemplo disso. Voltando ao presente, o Benson e o Saltitão encontraram o caderno de anotações do Jonathan Kimball e falam para o Mordecai que se ele estivesse disposto a correr o risco, poderia seguir os mesmos passos para tentar vencer o desafio.
O Mordecai concorda em arriscar, e então a galera do parque se junta para prepararem um treinamento para o Mordecai conseguir terminar a omelete em menos de 1 hora. Depois de várias tentativas, o Mordecai consegue comer a omelete em 1 hora, então ele e a galera do parque vão até o restaurante para a tentativa final. Lá ele pede a omelete, onde novamente o atendente sugere que ele peça outra coisa, mas ele insiste e o atendente traz o pedido. Só que assim que o Mordecai começa a fazer a mesma coisa que o Jonathan Kimball, o atendente na hora tenta impedi-lo, mas a galera do parque se junta ao redor do Mordecai para que ninguém tente atrapalhá-lo. O atendente então chama outros funcionários do restaurante e eles começam a lutar contra a galera do parque. Apesar das tentativas, eles não conseguem impedir o Mordecai, que consegue acabar o desafio a tempo. Só que aí que vem a virada, porque o atendente responde que só estavam tentando ajudar. Oh no, we were only trying to help. What? Depois disso, o Mordecai é transportado para uma sala iluminada com várias velas e com algumas mesas, onde sobre elas há vários chapéus escritos "Eu sou o Ovo Excelente". De repente aparece um cavaleiro medieval muito velho que dá os parabéns ao Mordecai por ter chegado na etapa final do desafio Ovo Excelente, onde ele teria que escolher o prêmio. Só que não era tão simples assim, pois só havia um prêmio certo, e se o Mordecai escolhesse errado, ele morreria. Então o cavaleiro aponta para um esqueleto e então descobrimos o que aconteceu com Jonathan Kimball, que escolheu uma coroa. Choose your prize, but take heed, for if you choose incorrectly, you will die. O Mordecai fica bem confuso, mas então ele lembra do Rigby descrevendo como era o boné, o que faz com que ele encontre o prêmio certo. A pior parte é que tinha um armário com vários bonés, e se o Mordecai soubesse, era só ter abrido e pegado um boné sem ter que ficar confuso. Depois disso, eles voltam pro hospital e o boné faz o Rigby acordar do coma. Só que então aparece um comercial de outro desafio de comida, dessa vez com carne e ovos, e o prêmio são 2 camisetas. O Rigby sugere pro Mordecai participarem daquele desafio, então a galera do parque decide tirar o boné para ver se ele volta a ficar em coma, e assim não fique querendo inventar moda, afinal tudo tem limite. E o vídeo vai se encerrando por aqui. Se você acha algum outro episódio muito bom e quer que eu comente sobre, coloca aqui nos comentários que eu posso trazer um vídeo parecido com esse aqui. Afinal, eu adoro Apenas um Show e gostaria de falar mais sobre esse desenho aqui no canal.